também. Eu peço desculpas que eu ainda não coloquei no Google Sala de Aula, mas pretendo fazer isso hoje ainda, tá? Bom, então, né, a gente falou na aula anterior sobre as etapas, né, de criação da União Europeia. Então, a gente falou do Benelux, falou da SECA, falou do mercado comum europeu e falamos aí da implementação da União Europeia a partir do Tratado de Maastricht, né? E aí, dentro do Tratado de Maastricht, tem novidades aí que se sobrepõem ao nível de integração anterior do mercado comum europeu, que é a questão da união monetária e econômica, né, com a implementação da zona do euro, e a união política e de defesa, né, que é construída a partir do Tratado de Maastricht. Então, teve lá a ideia da adoção do passaporte único, a introdução do euro e a criação, né, em consequência, de um Banco Central Europeu, que é quem vai emitir o euro, as notas, né, as moedas, e a questão da criação do Parlamento Europeu, parlamento esse que é muito importante e cujas decisões aí afetam a todos, inclusive a gente aqui no Brasil, tá? Bom, até aqui, né, até esse momento da criação de tudo isso que eu falei, a Europa era chamada de Europa dos 12, certo? Que são os países que já faziam parte lá do mercado comum europeu. Em 1995, né, 3 anos, então, após a implementação aí do Tratado de Maastricht, a gente teve o ingresso de mais 3 países, a Suécia, a Finlândia e a Áustria. Então, esses 3 países ingressaram na União Europeia, e aí a gente passou a falar da Europa dos 15, né, que são os 15 países que fazem parte do bloco. Em janeiro de 1999, o euro começou a vigorar dentro do bloco, sendo adotado por 12 dos 15 países que faziam parte da União Europeia. O Reino Unido, a Suécia e a Dinamarca não adotaram o euro como moeda. Por quê? Então, por que dentro do bloco esses 3 países não quiseram saber de substituir suas moedas pelo euro? Porque a moeda, pessoal, o papel moeda, né, a nota, a moedinha, ela, nesses países, eles representam, né, a moeda, ela representa um símbolo de cultura, um símbolo de soberania. O papel moeda, o dinheiro, ele faz parte da identidade cultural daquele povo. E por isso, né, por fazer parte da identidade cultural, é que esses países acabaram deixando de lado a implementação do euro, porque eles não queriam perder essa identidade cultural que venha, né, a partir das suas moedas. Tudo bem? Até aqui alguma dúvida, gente? Não, agora pode continuar. Então tá bom, obrigada. Bom, em 2004, depois aí de atenderem uma série, né, de exigências para poder fazer parte da União Europeia, mais 10 países ingressaram no bloco. São eles: o Chipre, a Eslovênia, a Eslováquia, a Hungria, a Polônia, Malta, Letônia, Lituânia, Estônia e República Tcheca, tá? E aí, que com exceção das ilhas de Chipre e Malta, então, esses 2 lugares, né, essas 2 ilhas, todos os outros países faziam parte da União Soviética, tá? Então, veja, em 91, acabou a União Soviética. Então, todos os países que faziam parte da União Soviética tiveram que começar a andar com as suas próprias pernas, lá em 1991, tá? Olha só quanto tempo eles levaram para poder ingressar na União Europeia. Praticamente 13 anos.
né? Então, todos esses, né, com exceção, de novo, com menos Chipre e Malta, todos os outros países faziam parte da União Soviética. E ao fazer parte da União Soviética, o regime, né, a política econômica vigente nesses países era o socialismo, certo? Quando a União Soviética se acaba, né, se dissolve, a gente passa a ter esses países que viveram ali mais de 50 anos sob esse regime, tendo que se readaptar e serem inseridos na lógica capitalista, visto que é o que vigora no mundo até hoje. Então, para fazer essa transição da economia planificada do socialismo para o capitalismo, eles levaram aí mais de 10 anos para poder se inserir nessa lógica econômica. E aí, só depois disso, deles conseguirem se acertar dessa maneira de entender como o capitalismo funcionava, de adequar suas economias à lógica do capitalismo, é que eles puderam ser aceitos na União Europeia. Então, a partir de 2004, passou a ser a Europa dos 25. Tudo bem? Bom, em 2007, a gente também teve a entrada de Bulgária e da Romênia. E em 2013 entrou a Croácia. E aí, a partir de 2013, a União Europeia passou a ter 28 países que faziam parte do bloco. E aí, né, também passou a ser chamada de Europa dos 28. Certo? Então, assim, lembre-se, começou com aqueles 3 paísezinhos lá no Benelux e se expandiu, se tornando aí a Europa dos 28, né? Então, assim, com todos esses outros países que foram entrando, assim como aconteceu lá com o Reino Unido, a Dinamarca e a Suécia, tiveram outros países também que não substituíram as suas moedas pelo euro, por conta dessa questão de identidade cultural, tá? Aí, até o começo de 2015 ali, se manteve a Europa dos 28, porque outros países estavam tentando negociar a entrada no bloco. Porém, essas negociações não avançaram muito, então, realmente, a última admissão foi 2013. Depois disso, os países tentam, mas não atendem a todos os requisitos e acabam não conseguindo ingressar ao bloco, tá? E aí, só para vocês terem uma ideia, lá na implementação do euro, a gente tinha 12 países que adotaram o euro. Em 2015, né, quando a Lituânia também passa a adotar o euro, são 19 países dentro da Europa dos 28 que adotaram o euro como moeda, tá? Então, a gente tem aí 9 países, naquele momento, que ainda não utilizavam o euro como moeda por conta dessa questão da identidade. O mapa aqui tá horrível. Eu vou pegar no livro para falar para vocês quais são os países que utilizam o euro. Por isso que eu não compartilhei ainda. Eu preciso melhorar para vocês essa questão dos mapas. Senão vocês não vão enxergar nada. Oxe. Peraí. Aqui, ó. Vou falar para vocês aqui, então, os países que adotaram o euro, tá? Não, acho que é mais fácil falar quem não adotou, na verdade, né? Porque são menos países, ó. Então, a Suécia não adotou, a Dinamarca, o Reino Unido, a Polônia, a República Tcheca, a Hungria, a Romênia, a Bulgária,
E deixa eu ver aqui, a Croácia também não, tá? Então, são esses países que não quiseram adotar o euro como moeda. E aí, só para vocês terem uma ideia de quem são os candidatos, que são esses países que estão tentando ingressar na zona do euro, ingressar na União Europeia lá desde 2015, é a Turquia, Sérvia, Montenegro, Macedônia e Albânia, né? São os países ali da região dos Balcãs, que também são países que faziam parte, com exceção da Turquia, que faziam parte ali da União Soviética, né? Eram países ali que faziam parte da União Soviética e que passaram por processos separatistas. Não era esse monte de país. Ele era um país maior que foi sendo dividido através aí dos movimentos separatistas, tá bom? Até aqui tudo bem, gente? Ou alguma dúvida? Sim, tudo bem. Tudo bem. Ok, gente. Bom, então, Professora, acho que a Júlia estava com dúvida, porque ela começou a falar aí, mas terminou. Júlia, você quer fazer alguma pergunta ou tá tudo bem? Qual Júlia? Pois é, eu não vi. Qual Júlia, Melissa? Nem eu vi a Júlia. Eu não tenho, não. Porque aqui no chat não tem nenhuma mãozinha levantada. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês sabem, gente, só me interromper que a gente volta, tá bom? Vamos lá. A gente tem aqui, né, então, a União Europeia e o acordo de, eu não tenho certeza como ler essa palavra, tá? Então, na verdade não é a palavra, é o nome de um lugar. Pode ser que eu esteja lendo errado, mas aí vocês dão desconto para a professora, tá? Eu acho que lê Schengen, mas eu não tenho certeza. Então, o acordo de Schengen, a gente vai falar assim. Então, assim, com esse acordo, né, a União Europeia tentou fortalecer ainda mais os vínculos entre os países membros, né, que foi assinado na cidade que tem esse nome, que fica lá em Luxemburgo, no ano de 1985. Aí, em 1997, ou seja, quando já tinha sido criado o Parlamento Europeu, esse acordo passou a ser uma das normas jurídicas, então passou a funcionar como lei dentro da União Europeia, tá? Esse acordo, ele foi criado que permitiu ali a circulação de pessoas, então os cidadãos europeus que sejam ali nascidos, né, nos países que fazem parte do bloco, poderiam transitar livremente pelos territórios dos países que fazem parte, sem ter que mostrar o visto, né? Que é a autorização que a embaixada dá para alguém entrar num país que não seja o seu de origem, né? Então, com esse acordo, e isso se tornando lei, né? Ganhando força de lei, países que não se sentiam tão à vontade com essa circulação, eles não poderiam fazer muita coisa, porque aquilo ali tinha que ser respeitado como lei. Então, se você faz parte da União Europeia, perdão, e não concorda com isso, talvez o seu país precisa rever a sua postura em relação a essa questão da circulação de pessoas. Então, não dá para fazer parte da União Europeia sem aceitar as condições que o bloco impõe. Tá? Bom, tem só, né? Existe uma fronteira externa única, por onde são realizados controles de acesso. Então, por exemplo, se você peraí, eu vou falar de uma outra forma essa explicação. Desculpa. Então, assim, os países todos do bloco têm uma fronteira externa única.
né, por onde aí se controla o acesso das pessoas à Europa. Então, cabe ao país, né, que está recebendo o turista e que não pertence ao espaço aí do Acordo de Schengen, verificar se ele pode entrar ou não na Europa. Aí, uma vez que foi autorizado a entrar, a pessoa pode circular livremente pelos países da Europa. Então, por exemplo, eu sou uma cidadã brasileira e consegui um visto de entrada para turismo para eu entrar, sei lá, na Itália. Então, cabe à Itália verificar todos os meus documentos e me dar a autorização para entrar no seu território. Uma vez que a Itália aceitou a minha entrada como turista, eu tenho a liberdade de passear por outros países da Europa com essa entrada que a Itália me autorizou. Com a autorização que a Itália me deu, eu posso circular pelos outros países da Europa que fazem parte da União Europeia. Isso ficou claro, gente? Sim, ô professora, eu tenho uma dúvida rapidinho. Sim. Se você quiser morar, mas você quer morar, por exemplo, em um país que não faz parte dessa união, você pode? Pode. Você tem que tentar acessar o visto direto nesse país. Então, por exemplo, vamos pegar aí outro país da Europa que eu coloquei agora há pouco. O país... A Turquia. A Turquia, ela quer fazer parte da União Europeia, mas não consegue. Não conseguiu ainda. Se você quiser morar na Turquia, você tem que ir procurar, né, a embaixada turca aqui no Brasil e procurar entender ali o processo, né, o que você precisa fazer para conseguir um visto de permanência, de residência na Turquia, apresentar os documentos e esperar a resposta da embaixada, para ver se eles autorizam ou não, tá certo? Então, você pode fazer isso. Na verdade, que nem no nosso caso, a gente também tem que procurar as embaixadas, né? Que nem nesse exemplo que eu dei. Se eu fosse fazer turismo para a Itália, eu tinha que procurar a embaixada da Itália aqui no Brasil, ver todos os documentos que eu preciso apresentar para que o país me receba como turista. Entendeu? Aí, uma vez lá dentro, a gente pode circular entre os países que fazem parte desse acordo. Tá bom? Sim, obrigada, professora. Por nada. E aí, gente, pra gente acabar, encerrar o rolê, que parece uma coisa, minha voz já começa a sumir no final da aula. Ó, para vocês terem uma ideia, que depois, quando eu mandar o texto, o mapinha vai ficar melhor para vocês enxergarem. No Acordo de Schengen, não são todos os 28 países, né, na época, quando tinha 28, que aceitavam receber, aceitavam essa circulação dos turistas. Ó, a Irlanda, o Reino Unido, a Romênia, a Bulgária, a Hungria e a Croácia não aceitam que os turistas circulem a partir dessa entrada na União Europeia, tá? Então, eles não... Na verdade, assim, né, esses países, com exceção da Irlanda e do Reino Unido, esses outros países que eu falei, né, não, eles fazem sim, eu estou falando bobeira para vocês. Então, essa galera aqui não permite a circulação, tá? E aí tem o contrário também. Tem país que não faz parte da União Europeia, mas aceitou esse acordo. Então, autoriza que alguém que tenha entrado pela União Europeia entre no seu país. Esses países são a Eslovênia, a Noruega, a Eslovênia e a Noruega. São dois países que permitem que os turistas, mesmo eles não fazendo parte da União Europeia, permite que os turistas ingressem no seu território a partir de países da União Europeia, tá?
Melissa, você levantou a mão, pode falar. Sim, ô professora, então quer dizer que se eu quiser ir para a Irlanda, eu tenho que entrar pela Irlanda mesmo e não pela União Europeia? Isso. Você tem que ir procurar, né, e fazer o ingresso pela Irlanda, né? Fazer aquele caminho que eu te expliquei, procurando a embaixada da Irlanda, tá bom? Tá bom. Bom, gente, e aí para ir finalizando e eu poder fazer a chamada, na verdade, isso aqui é um pouquinho mais complexo. Eu acho que eu vou deixar para a gente conversar na próxima aula, porque não dá para fazer rapidinho, não. Então, a gente falou hoje aqui até o momento da saída da União Europeia, perdão, da saída do Reino Unido da União Europeia. Isso aqui foi super recente, pessoal. As discussões para sair, né, para o Reino Unido deixar de fazer parte da União Europeia, elas começaram em 2016. E tanto é que o processo de saída, ele está sendo concluído ainda, existe uma transição, né, desde 2016 para que a saída se concretize. Então, a gente, como isso aqui não é tão simples, né, eu preciso de um pouquinho mais de tempo para explicar, eu vou parar aqui para a gente retomar aí na aula de amanhã, ou perdão, na aula de quarta-feira. Toda vez eu confundo que a aula achando que a aula é na terça, mas a aula é na quarta. Do que a gente falou até aqui, tudo bem por enquanto? Sim, Sim, tá tudo Sim. bem. Sim. Então, olha só, eu vou interromper a gravação. E aí,